Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Mestre do Photoshop. Eu me chamo Victor Freitas e hoje vamos aprender a fazer thumbnails para o YouTube. Pelo menos nessa versão aqui com esse efeito. Eu separei aqui alguns canais aqui, umas thumbnails de alguns canais que eu gosto, que eu acho bem interessante, e tem esse efeito aqui em volta da foto e é isso que a gente vai aprender hoje. Então aqui a gente tem do Nostalgia, do Dava Jones e também do Manual do Mundo. Eu peguei essas referências aqui e pode ver aqui que a gente tem essa referência, né, para criar isso aqui em volta da imagem e às vezes com cores diferentes, né? Tem mais de um personagem na foto, mas eles utilizam bastante disso. Se a gente der um zoom na imagem, a gente consegue ver que foi desenhado, né, em cima da foto deles. Provavelmente eles têm uma coleção de fotos ou acabaram, né, utilizando em cima de uma foto que eles fizeram e que eles conseguem fazer esse efeito, que dá para fazer também. Mas aqui boa parte do que tem é feito isso, ó. É uma pintura da luz em cima dessa thumbnail. E para isso eu já deixei até uma referência aqui. Entre todos, eu acabei deixando essa referência, que é o que a gente vai aprender a criar hoje. Então eu estou até aqui com ela, mostra aqui. Então a gente vai aprender a fazer essa thumbnail com esse efeito. Então se liga aí, já abre o seu Photoshop e bora aprender. Bom, primeiro de tudo aqui, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai criar um arquivo novo e vai colocar a largura de 1920 por 1080. Essa é a resolução para um Full HD, tá? E aqui a gente vai criar. Com o nosso documento criado aqui então, eu vou inserir então a primeira foto, vou importar aqui. Essa foto até eu selecionei porque ela tem um fundo um pouco mais claro, então vai ser um pouco mais fácil de recortar. Eu vou colocar ela aqui no documento e para a gente não perder muito tempo fazendo aqui o recorte dessa imagem, eu vou utilizar aqui a ferramenta de seleção de objeto. Tem um vídeo explicando aqui no canal de como utilizá-la, eu vou deixar no card aqui em cima. Então aqui simplesmente eu vou clicar e selecionar aqui o nosso personagem. Aqui ele fez essa seleção, como o fundo ele está claro, então fica um pouco mais fácil. Mas pode ver que tem algumas áreas aqui, ó, que ele não seleciona tão bem a questão dos fios do cabelo, mas aí depois é refinar a seleção, não tem um problema. E agora, como a gente vai fazer essa thumbnail, também não vai ser nenhum problema também. Então eu vou simplesmente agora aplicar uma máscara, clicando aqui, ó. Beleza, então aqui a gente já tem aqui o recorte dele, vamos deixar agora por enquanto, depois a gente vai refinar um pouco mais esse recorte. Então a gente está aplicado com uma máscara aqui em cima da arte dele, então se eu desabilitar aqui a máscara, a gente consegue ver a foto original, beleza? E agora eu vou acrescentar o fundo. Então eu vou trazer uma outra imagem aqui, que ela vai ser o nosso fundo. Eu vou aumentar ela aqui, ó. Eu vou deixar ela maior aqui na tela. Deixar um pouco aqui, perfeito. Então, ótimo. Eu vou trazer para debaixo da camada dele. Então temos aqui esse fundo. E esse fundo eu não queria que ele tivesse tanto detalhe assim. Então eu vou agora em filtro, eu vou em desfoque e vou usar o gaussiano. Desfoque gaussiano aqui, um 18 aqui, ele já resolve bem. E agora aqui que a gente já tem um fundo, vamos voltar aqui para a camada no nosso sujeito. Então eu vou clicar aqui e depois eu vou aumentar ele, então eu vou utilizar a transformação livre. Eu vou aumentar a nossa camada, deixá-la maior aqui, vou deixá-la mais aqui pro canto, beleza? E vou aplicar. Pode ver aqui na camada que tem umas áreas que ficaram em branco, né? Porque a gente tem um fundo que era um pouco mais claro. E algumas áreas aqui, ó, ele ficou aqui um pouco serrilhado, não ficou tão retinho ainda, não ficou tão bom. A gente pode melhorar essa máscara simplesmente clicando aqui na máscara dele e a gente tem algumas possibilidades aqui nas propriedades. Aqui nas propriedades, se eu descer, eu vou ter aqui, ó, selecionar e mascarar, que vai ser um pouco melhor aqui para a gente ajustar agora. Então eu vou clicar aqui. Então aqui ele trouxe aqui em cima a gente pode ver aqui se eu quero exibir aqui um vermelho, um preto, eu posso simplesmente ver como que a máscara tá, então pode ver que se a gente olhar a máscara, olha só como ela tá bem serrilhada. Aqui vai depender muito se você quiser uma coisa muito detalhada ou não. No caso aqui eu não estou querendo perder muito tempo na parte do recorte, eu queria ganhar mais tempo para explicar o efeito. Mas aqui vai depender da sua paciência para fazer realmente o recorte melhor. Aqui no caso, para a gente deixar um pouquinho melhor aqui essas arestas, né? O que eu vou fazer? Descendo aqui embaixo, ó, a gente tem aqui, ó, descontaminar cores. Eu vou aplicar ela, pode ver que ela já melhora bastante, olha só. E aí, se eu precisar, eu posso ir passando mais aqui o brush em volta nas áreas que eu quero, olha. Ele vai causar um pouco de um efeito ali. Eu recomendo não avançar tanto para dentro da imagem, porque senão ele consome, né? Ele perde informação do cabelo, ó, pode ver que o cabelo ele já diferencia bastante, mas aqui ele já ajuda bastante e olha só como que fica nessa área. Então se eu tirar, ó, e voltar, pode ver que já melhorou um pouco.
que eu posso fazer também para melhorar isso? Eu posso deslocar a aresta. Então aqui, ó, eu posso ir diminuindo, olha só. Ele vai trazendo para dentro ou para fora, ó. Então aqui eu posso ajustar isso. Também aquela área que tinha aqui, né, tá bastante granulado aqui, a gente pode colocar um pouco mais de suavidez, ó. Então eu vou aumentando aqui o suave e aqui ele já melhorou. Aqui tem uma informação que a gente pode recuperar um pouquinho melhor depois. Eu posso até colocar também um pouco mais de contraste, que aí ele vai ajudar também na parte do suave. Então a gente já tem então aqui uma seleção bem rápida, bem tranquila aqui, só para a gente continuar aqui no nosso tutorial. Vou dar um OK, então ele vai criar uma nova camada. Vou ter que jogar a outra fora aqui que a gente não vai precisar agora. Então pode ver aqui que a gente já tem aqui um bom recorte aqui que a gente consegue trabalhar. Eu só vou ajustar um pouco aqui essa parte aqui do rosto dele. Então pode ver que a gente tem um pouco dessa informação aqui. Mas o que eu vou utilizar aqui? Eu vou pegar aqui a ferramenta de laço poligonal, então estou aqui e eu vou só colocar aqui, ó, para a gente recuperar um pouco mais essa informação. E como eu tenho que deixar em branco essa área, então tá aqui, eu vou apertar o Delete. Então beleza. Então aqui a gente já conseguiu recuperar bastante essa informação aqui da imagem e tá bem legal aqui na máscara. Ótimo, então aqui a gente já tem toda a estrutura para a gente conseguir trabalhar. Então eu vou aumentar um pouquinho aqui para a gente ver. Então a gente tem aqui então a camada do fundo, a camada aqui já do nosso personagem aqui em cima, e agora a gente já pode criar esse efeito. Na foto aqui dele, eu vou aproveitar a seguinte informação de luz. Então eu vou criar só uma camada aqui para mostrar para vocês. Então a gente tem uma luz aqui, como se tivesse a luz aqui, certo? E ela tá preenchendo essa parte do rosto dele, né? Então ela tá preenchendo toda essa parte, então provavelmente o efeito a gente conseguiria pintar desse lado, faria muito mais sentido que tá preenchendo esse lado, e desse lado aqui a gente tem a sombra. É claro que eu posso criar luzes aqui, fazer alguns efeitos, depende do fundo que eu for colocar, e também preencher aqui em volta dele, fazer que o efeito ele esteja também para esse lado. Porém, não vai ficar tão interessante, então eu vou aproveitar essa foto aqui que ele está com essa luz e vou usar desse lado aqui, tá? Então isso aqui vai ser bem interessante, é só para vocês terem ideia de como está vindo aqui a direção da luz e aproveitar isso na foto também. Agora que a gente já tem a estrutura da nossa arte com fundo e nosso sujeito aqui, existem algumas formas para a gente conseguir fazer essa iluminação e fazer esse efeito das thumbnails. E o primeiro jeito que a gente consegue fazer isso é criar uma camada de ajuste. Então eu vou clicar nesse ícone e depois eu vou em matiz e saturação. Nesse matiz e saturação, eu vou ter aqui algumas propriedades. Ó. Então tem todas essas ações aqui que a gente pode fazer. Então se eu aumentar aqui, ó, pode ver que ele está pegando o fundo também. Vou aumentar aqui a saturação, ó, e vou também mudar as cores. Ó. Pode ver que fica bem psicodélico aqui, né? Uma coisa bem louca. Mas eu quero que isso faça apenas em cima da foto dele. Como eu tenho aqui esse recorte, então eu vou pressionar agora a tecla Alt e ele vai apenas para a nossa seleção. E uma outra coisa dessa propriedade, eu quero a opção aqui também de colorir. Então pode ver que muda bastante. Então agora quando eu mudar matiz, não fica aquela coisa psicodélica. E também está apenas na camada dele, porque a gente tem essa setinha aqui, ó. A gente pressionou o Alt. Ou qualquer coisa você pode clicar na camada aqui de ajuste e clicar nesse ícone aqui, ó. Que ele vai fazer a mesma coisa. Pode ver que ele vai para o fundo, então se eu trocar aqui ele muda o fundo. Ou se eu selecionar aqui, ele fica apenas na imagem aqui do nosso sujeito. Então posso até aumentar a saturação aqui para vocês terem uma ideia. Ótimo, então agora que a gente vai começar a trabalhar nisso. O nosso fundo aqui, ele está um pouco mais para esse roxo, umas áreas rosas. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a luminosidade, então ele está aumentando aqui, até que ele tenha aqui um pouco mais de algumas características ainda da foto. E vou selecionar a cor. Então eu vou buscar uma cor aqui, ó, que ela seja qual que eu gostaria. Então aqui está um pouco mais para esse e vou aumentar um pouco mais aqui. E ótimo, então a gente já tem aqui a nossa informação tanto que a gente queria, então perfeito. Feito isso, né, configurado aqui da melhor forma, eu vou clicar agora na máscara que a gente tem nessa camada de ajuste. Pode ver aqui que ela está em branco, então ela está na camada inteira. E eu vou clicar agora em inverter, ó, pode ver que muda. Ou apertar Ctrl I, que ela faz a inversão também, ó. Ctrl I faz a inversão, beleza? Então eu escureci ela inteira, então agora eu vou precisar pintar. Então eu vou utilizar agora o brush e também aqui eu vou utilizar a opção branca. É legal aqui que eu posso simplesmente clicar aí, ó, X, ele vai mudando de cor para mim, ó. Então quando eu precisar pintar a máscara, eu vou deixar aqui o branco. Se eu precisar apagar, eu pressiono aqui o X, ele vai para o preto, e aí eu consigo
apagar. E a única coisa que eu tenho que fazer agora é pintar essa máscara. Então eu vou colocar o branco aqui. O brush que eu vou utilizar é simplesmente esse redondo macio. Eu vou fazer essa arte aqui diretamente no mouse, eu não vou utilizar o tablet dessa vez. Eu vou diminuir ele um pouco. E aqui a gente já tem uma boa opção. E agora é ir pintando em áreas que a luz toca. Fazer o contorno aqui de luz onde a gente gostaria. Então aqui a gente consegue fazer essa seleção aqui. Como a gente está fazendo uma camada de ajuste, depois a gente consegue fazer ali a alteração das cores, até deixar um pouco mais claro. Aqui, mais uma vez, é uma das opções que eu acabo utilizando para fazer isso. E aqui não tem muito segredo. Se caso você pintar muito, que algumas pessoas preferem fazer isso, você pode ir pintando, depois você vai lá para o X, aperta, e você vai tirando, né, algumas áreas. Então eu posso pintar bastante e ir tirando, tá? Então aqui é uma das opções. Você pode aumentar também o brush, então aqui é a hora que você utiliza bastante os atalhos, e aí você vai deixando aqui a luz. Então esse é o trabalho que a gente tem que fazer, e pintando aqui a luz da melhor forma. Eu posso ir aumentando também o brush, então posso deixando ele um pouco maior, e aí eu vou preenchendo um pouco mais as áreas. Então eu pintei muito aqui, dá para fazer essa parte. Eu vou utilizar os atalhos aqui para a gente ir aumentar isso. Fora também que eu posso mexer na opacidade também do brush e pintando um pouco melhor aqui, ó. Isso já vai dando uma cor bem interessante. Posso voltar nas propriedades e aumentar o brilho, se eu quiser, ou depois eu volto e faço uma outra camada. Vou voltar aqui para a máscara. Eu posso deixar o tamanho do brush bem pequeno. Isso aqui é uns detalhes que dá para fazer também, que eu deixo ele bem pequeno e dá para você ir fazendo os fios. Então aqui você vai puxando aqui. Aqui eu simplesmente estou fazendo aqui uns fios só para a gente ter ideia de como ele pode ficar, ó. E você não precisa ficar preso apenas uma camada, você pode ir criando outras camadas de matiz e saturação. E aqui eu vou duplicar essa aqui, para a gente ganhar um pouco mais de destaque em algumas áreas. E aí eu só vou apagando aqui um pouco. E aqui ele já tem um efeito bem interessante. Então aqui, se a gente olhar só a imagem, pode ver que estava assim. E agora a gente tem esse efeito aqui. E tudo que você fizer de ajuste nessa máscara, ele vai representar aqui nas cores. Então aqui eu estou utilizando apenas a máscara. Então aqui eu vou utilizar a ferramenta aqui do Blur, vou utilizar aqui o escurecer. E aqui a gente consegue fazer um pouco disso aqui. E fica um pouco mais suave. Aqui dá pra gente fazer um pouco mais de alguns fios. Eu vou diminuir aqui o brush novamente. Então aqui a gente tem praticamente o efeito pronto. Então essa aqui é uma das opções que a gente consegue fazer aqui para fazer a arte bem parecida com esses daqui, com essas referências. Um outro jeito que a gente consegue fazer, o que eu faço bastante em algumas artes, é simplesmente criar camadas que aqui você vai colocando. Então aqui eu vou ter a luz 1. Então nessa luz 1 aqui, eu vou utilizar o brush, eu vou escolher a cor que mais eu gostaria aqui, tem que ser uma cor muito clara para conseguir colocar aqui. E aí com o brush também eu vou pintando as áreas. Então aqui a gente vai fazendo todo esse trabalho aqui. E esse aqui ele serve como uma das opções, tá? Então aqui eu só vou colocar para a gente ter uma ideia do que é possível. Então por mais que ele fique aqui, a gente pode misturar aqui, colocar alguma parte aqui de luz brilhante e tudo, então ele vai dar um efeito diferente. Mas aqui é fazer outras camadas também. Então vou colocar aqui, ó, luz 2. Então essa aqui é uma outra luz que a gente vai fazer. Eu vou aumentar aqui o tamanho e vou ir preenchendo aqui, ó. E aqui tudo depende da cor que eu for escolhendo para pintar.
Então aqui eu vou escolher uma outra cor aqui, um pouco mais de um roxo. E aqui eu vou preenchendo todo o espaço que eu quiser. Então essa aqui é uma outra opção que eu tenho, caso eu queira ir preenchendo as luzes, né, da foto para fazer o mesmo efeito. Então aqui eu vou preenchendo aqui. É claro que essa parte aqui, se a gente tivesse um tablet, né, uma mesa, ela fica um pouco mais fácil de fazer, fica um pouco mais consistente e dá para fazer uns fiozinhos aqui melhores, mas aqui, para fazer aqui esse trabalho, ele já ajuda bastante e já tem um ótimo resultado. Ter um tablet ou não vai te impedir aí de trabalhar com isso e fazer esse tipo de arte. Então aqui é uma outra ideia que dá para fazer, essa luz aqui depois dá para a gente melhorar ela aqui um pouco, mas enfim, aqui é o que a gente consegue fazer aqui com essa opção também. Então aqui, caso eu não queira que fique um desenho aqui muito estranho, eu posso vir aqui no desfoque, eu vou colocar um desfoque de movimento aqui, que foi muito forte, mas ó, posso ir ajustando, ó, colocar um ângulo 0, ó, e aqui em 40, já ficou bem interessante. Então essa aqui é uma outra opção que a gente consegue fazer. A gente tem aquela primeira opção, que ficou desse jeito, o que eu tenho utilizado bastante agora, mas também a gente tem essa opção aqui de desenhar a luz e ela ser um pouco mais sólida. E se eu quiser, é só ir ajustando aqui da melhor forma, tá? Então essas aqui são as opções que a gente tem. E para a gente concluir a arte, né, que a gente já tem a edição em cima aqui do nosso personagem, então eu vou agrupar aqui, eu vou colocar o nome de personagem, então a gente já tem ele aqui separado do fundo, perfeito. Eu vou acrescentar uma outra imagem aqui, que é só uma imagem de exemplo que eu peguei aqui no Google mesmo, então eu não sei quem é o dono da imagem, mas é só para a gente colocar aqui de exemplo. Eu vou colocar ele aqui atrás, aqui, entre as camadas. E aqui como exemplo só, o que eu vou fazer? Eu vou clicar 2 vezes aqui, ele vai abrir aqui o estilo de camada. Eu posso colocar uma sombra projetada, posso colocar um brilho aqui, que já fica bem interessante, colocar esse brilho aqui também, ó. Então fica bem legal, porque combina aqui com a nossa foto desse estilo. E aí eu posso também aqui vir e escrever alguma coisa, fazer aqui o tutorial para thumbnails. Fica bem interessante. E para não ficar assim, eu posso até utilizar dessa forma, isso aqui tanto faz, depende muito do fundo, mas para dar um contraste bem interessante com o fundo, eu vou também colocar aqui uma sombra. Eu vou ajustar aqui as sombras para uns 120, então elas vão ficar um pouco mais para cá. E nesse caso aqui, eu vou ter uma expansão maior, então aqui eu quero que ele fique maior, trazer a distância para cá, ó, causando esse efeito aqui. E eu vou colocar um traçado também. Inclusive eu vou utilizar até esse traçado, essa cor, ó. Vou pegar essa cor aqui e eu vou colocar na sombra projetada também, ó. Então ele vai ficar desse jeito. Posso até aumentar também aqui, deixar um pouco mais escuro. Que aqui fica interessante, ó. Então vai ficar desse jeito aqui. Então só uns pequenos mais ajustes aqui em questão do traçado. Aqui já fica até com quase um 3D aqui escrito por cima, já fica bem interessante. E aqui a gente já tem o texto em cima. Eu posso usar aqui a transformação livre e ajustar algumas coisas, colocar aqui uma inclinação. Então aqui está o resultado final da nossa arte. Se a gente for olhar nossas referências, né, pode ver que ela fica bem parecida, né? Então aqui a gente tem algumas referências que a gente utilizou e o que a gente acabou fazendo aqui desse efeito e que fica muito legal. É claro que no YouTube normalmente a gente vai ver a foto aqui, ela bem pequenininha, mas se a gente for ver aqui em tamanho aqui real, ó, um tamanho grande aqui na tela, ela fica aqui um resultado muito legal, fica um efeito bem bacana. E aqui você não precisa simplesmente usar só para thumbnails, você pode utilizar isso nas suas artes normais que você faz, que fica um resultado muito legal e fica um efeito bacana, beleza? Bom, a gente se vê então no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Não esquece, curta o vídeo, deixa um comentário e se inscreve no canal, beleza? A gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!